Saudações, torcedor Coxa Branca, mais um vídeo por aqui. Hoje vou passar pelo elenco do Coritiba, ver as contratações que já chegaram, os nomes que estão muito próximos e também as lacunas que a gente ainda tem no elenco. Antes, se possível, deixe seu like, se inscreva no canal que ajuda bastante. Então vamos ao elenco do Coritiba até o momento. Primeiro, os goleiros. Acho que é uma posição que já está fechada. Não vejo nenhuma nova movimentação. Esperamos que não tenha movimentação, né? Que a única coisa que poderia acontecer aí é um clube chegar no Morisco, que a gente já viu que Bahia e Flamengo demonstraram interesse em algum momento, mas esperamos que isso não aconteça e a gente siga 2026 com esses 4 jogadores. Pedro Morisco, titular absoluto, 21 anos. Pedro Rangel, o reserva imediato. O Benassi, terceira opção. Acho que o Benassi é o que mais vai jogar ali no começo do Campeonato Paranaense. E o Gabriel Leite fechando a posição. Então aí temos uma posição fechada para 2026. Lateral direito. Temos o Tinga, contratação desse ano. Felipe Guimarães e Lucas Taverna, jogadores da base, podem jogar aí nesse começo de ano no estadual. E a novidade é o Diogo Batista, que está treinando com esse grupo alternativo, que vai jogar o estadual. O Diogo já faz tempo que a gente ouve falar o nome dele, né? Ele jogou ali mais em 2023, foi 2023 que ele jogou mais. Depois rodou, ano passado estava no CSA, jogou a Série C e está aí de volta. Mas como eu falei, ainda é jogador jovem. Quem sabe possa mostrar alguma coisa enquanto não tem uma nova oportunidade em outro clube, de repente ele se mostra uma opção, vê se amadureceu nesses 2 anos e está fazendo parte desse elenco alternativo. O que eu acho da lateral direita? 3 jogadores jovens, o Diogo a gente não sabe se ainda vai seguir, mas vamos deixar o Diogo de lado por enquanto. Com Tinga, Felipe Guimarães e Lucas Taverna. O Lucas e o Felipe são muito jovens, ainda muito pouca experiência como profissional. E o Tinga já é um jogador, é muito experiente, uma passagem muito grande no Fortaleza e é um bom reforço. O que eu esperava para a lateral era um jogador um pouquinho mais. Chegasse mais como titular. Assim. Não acho o Tinga uma má contratação, mas esperava mais um. Então, na minha opinião, ainda tem uma vaga em aberto na lateral direita. Passando para a lateral esquerda, temos Bruno Melo e João Almeida. Aí é uma posição que surgiram algumas especulações nos últimos dias. Até então não tinha ainda muita movimentação do Coritiba, né, nesse setor, e a gente viu os nomes do Paulinho, do Midland, e surgiu aí nos últimos dias a possibilidade do Lucas Esteves, que está no Grêmio. Acho que seriam 2 bons nomes, o Paulinho eu já analisei mais, o Lucas Esteves surgiu aí nos últimos dias, vamos ver se anda esse negócio, mas é uma posição que eu vejo necessidade assim, de 2 nomes. O Bruno Melo voltou para a lateral ali ao longo da Série B, mas a posição que ele se sente mais confortável nessa altura da carreira e que ele já falou que prefere jogar é como zagueiro. E o João Almeida, muito potencial, mas ainda jovem. Não sabemos como ele vai se desenvolver, se já vai ser nesse ano que ele vai dar esse salto de qualidade que garanta a titularidade ou pelo menos que entre com muita frequência. Então eu acho que seria bem interessante 2 contratações, vamos ver se andam os nomes do Paulinho e do Lucas Esteves. Passando aos zagueiros. Jaci Maicon, que teve um novo contrato dele anunciado aí foi ontem, né? Foi ontem, domingo. Thiago Kozer, Rodrigo Moledo, a polêmica renovação de Rodrigo Moledo, Guilherme Aquino, e eu ainda deixo o Thiago Santos ali. Nos últimos dias não deu uma esfriada assim o nome dele no noticiário, mas nada também que ele não venha. Então, quando surgiu a notícia da provável vinda dele, era tratado como muito certo. Então, eu ainda vou deixar ele mantido ali fazendo parte do elenco. O Jaci teve aquela fratura no rosto, mas é algo que acredito que não impeça ele de atuar ali na estreia do Campeonato Brasileiro. O que eu acho desse setor? Acho que falta um jogador. Esse jogador não é o Thiago Santos, esse jogador não é o Rodrigo Moledo. Acho que falta um jogador ali para chegar e brigar forte para ser titular. Já tentaram o William Machado do Ceará, alguns outros nomes, mas ainda não veio ninguém. Eu acho muito arriscado jogar uma Série A
com esses nomes. O Jaci eu acho que é o cara que vai aguentar o tranco ali da competição. O Maicon foi muito bem em 2025, mas eu não sei como que ele vai se comportar. Ele já tem 37 anos, jogou sempre Série A, mas não estava num nível tão alto assim quando estava jogando pelo Vasco. Então é uma incógnita, por mais que ele seja um bom jogador de qualidade, a idade pode pegar ali, vamos ver se ele aguenta esse ritmo. Esses dois seriam a nossa zaga titular a princípio. Aí tem o Thiago Kozer, que surgiu muito bem no ano passado, quando foi chamado, atendeu, conseguiu ser uma reposição à altura. Vamos ver se de repente ele começa a ganhar mais espaço esse ano, é muito jovem. O Moledo, que jogou uma partida na Série B, eu não consigo ver uma situação em que o Moledo vai ser utilizado na Série A, em que um titular esteja suspenso ou que um titular se machuque durante o jogo, o técnico olhe para o banco e escolha o Moledo para entrar. Eu não vejo isso acontecendo. Então é uma posição que eu ainda considero carente. O Guilherme Aquino também não vejo ele permanecendo no elenco, de repente um empréstimo e para ele pegar mais experiência. E o Thiago Santos, que eu já falei várias vezes que não gostei da contratação. E uma situação que me pega assim vamos imaginar, o Jaci, em algum momento da Série A gente tendo esses jogadores, em algum momento da Série A o Jaci se machuca. Uma lesão muscular ali que fique um mês e meio parado. Com que zaga a gente jogaria a Série A? A gente jogaria com Maicon e Kozer? É arriscado. O Kozer a gente não sabe como vai reagir numa Série A, apesar de ter mostrado potencial. O Maicon já expliquei aqui, vai recorrer ao Moledo, ao Thiago Santos, vai formar uma zaga com Maicon e Thiago Santos. Então precisa de mais um jogador. A gente vê 6 jogadores na tela aqui, mas ainda está faltando um que chegue ali com status de pelo menos brigar forte pela posição de titular. Passando aos volantes, temos o Alisson, que foi comprado junto ao Atlético, Sebastião Gomes renovou o contrato recentemente, Fernando Sobral, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo não foi anunciado de forma oficial, mas já está em Curitiba, Vini Paulista e William Oliveira. Ali para a posição de primeiro volante, eu esperava um nome um pouquinho mais forte para chegar e pegar a camisa, entre aspas, a camisa 5. Esse nome não veio. Vieram vários jogadores ali de níveis semelhantes. A gente já tinha o Alisson e chegou o William Oliveira, que estava sendo titular no Vitória, e o Fernando Sobral, que também estava jogando com frequência no Ceará. Então, com 3 jogadores para a posição, eu acho que fechou esse setor. Não vejo o Curitiba investindo mais em primeiro volante. Ali como segundo volante temos o Vini Paulista e o Sebastião Gomes, cada um. O Vini joga mais pela direita, o Seba joga mais pela esquerda. Talvez ali até tenha espaço para mais uma contratação, mas não vejo como prioridade nesse momento. Talvez seja um setor fechado para contratações. Meio campo. Temos Josué, renovou o contrato. O Gustavo, que também não foi anunciado até o momento de forma oficial, mas ao que consta tudo certo. Tem vídeo do Gustavo que eu faço análise completa da carreira dele, características, o que eu achei. Acho uma boa aposta. Vamos ver se ele rende. Se ele chegar aqui e render, ele fecha o setor também. Tendo o Josué, já chegaria o reserva para ele. E tem também o Matheus Dias e o Jean Gabriel, que vão disputar o Campeonato Paranaense. São 2 jogadores jovens, principalmente o Matheus Dias com 18 anos. O Jean já está com 22, teve uma lesão grave. Vamos ver se os dois conseguem evoluir e conseguir conquistar um espaço mais firme no setor de meio campo da equipe principal. Mas no momento eu não vejo mais o Curitiba se movimentando tanto para esse setor, principalmente com a chegada do Gustavo. Ponta direita. Ponta direita foi a posição que a gente teve muito problema no ano passado, quando o Ronier não podia jogar. Jogou Cleison, jogou Vini Paulista, jogou o Alisson e ninguém conseguia repor à altura o Ronier, que continua sendo o titular absoluto da posição, um dos jogadores mais técnicos, mais importantes desse elenco. E temos a contratação agora do Fabinho, que estava no América Mineiro. Também tem um vídeo falando sobre ele, sobre as características do jogador. Acho um jogador que pode acrescentar ali para compor elenco e para ser o reserva do Ronier. Vejo como um setor também fechado, não vejo mais o Curitiba indo atrás de alguém para essa posição. Então, ponta direita, podemos dar o check para 2026. Ponta esquerda. Ponta esquerda, 3 nomes novos. Pedro Rocha, que já está aqui há algum tempo, artilheiro da Série B pelo Remo.
Breno Lopes, contratação mais cara da história do Coritiba, 15 milhões de reais. Tem vídeo do Breno Lopes também, chega na minha opinião para ser o titular da posição. E temos a informação que o Lavega, atacante, ponta esquerda, que estava no Fluminense, começou a carreira ali no River Plate do Uruguai, jogador uruguaio de 20 anos, já está aqui em Curitiba, vai assinar contrato de empréstimo com o Coxa. Tem também vídeo de análise do Lavega, acho que acrescenta. Pelo que eu vi da carreira dele, ele também pode jogar mais pelo meio, se for o caso, então aumentaria o leque de opções ali que eu já citei do Josué e do Gustavo. E então, com 3 jogadores, a posição está fechada. E eu nem coloquei aí o Castilho e o Cleison, que não fazem parte dos planos da diretoria, mas ainda são jogadores do Curitiba. Precisa achar um clube para os dois. Mas a princípio, eles fora dos planos para 2026. Então vamos de Pedro Rocha, Breno Lopes e Lavega. O Lavega, como eu já falei no vídeo sobre ele é o único dos 3 que é canhoto, então ele muda a característica dos pontas ali pela esquerda, que ele é um jogador que busca o fundo. E outra possibilidade que eu vejo, que eu vou falar agora, é quando se trata de centroavante. Eu já volto ao assunto ali falando dos nossos pontas. O único centroavante que a gente tem, Rodrigo Rodrigues, 29 anos, atacante, bem centroavantão mesmo. O problema está no quadro do lado. Ele rompeu o ligamento cruzado no dia 2 de novembro, ali tem uma data estipulada, mas isso aí é só uma previsão, só um chute, né? Porque você não sabe quando o jogador vai voltar. A previsão ali 30 de junho, então não tem como contar com o Rodrigo Rodrigues no primeiro semestre de 2026. E uma lesão como essa, o jogador, mesmo que ele volte a atuar, até ele entrar em ritmo, ficar 100%, pode demorar. Às vezes tem pequenas lesões musculares depois que ele volta. Então, resumindo, a gente não tem nenhum centroavante para 2026. O que eu tenho falado muito nos últimos vídeos é que eu estou começando a achar que a diretoria contratou ali, vamos voltar para a ponta esquerda, contratou o Breno e o Pedro para a ponta esquerda, mas os dois podem jogar como centroavante. Então, ao invés de você trazer 2 centroavantes, que é o necessário, talvez tragam um só. E quando precisar, jogue um dos dois mais centralizado. Então, essa é a posição que mais preocupa. Eu ainda, se fosse eu que definisse o que tem que ser feito, eu acho que o interessante seriam 2 nomes para a posição de camisa 9. Algumas especulações desde que o mercado de transferência se abriu. O que teve mais próximo foi o Lucero, deu uma esfriada bem forte na negociação. O Verratti também foi um nome que foi muito forte, especulado de maneira muito forte. Também não andou por enquanto, salário altíssimo. Tiquinho Soares foi oferecido ao Curitiba, mas dos 3 é um salário astronômico, assim, né? Mesmo que o Santos pagasse metade do salário do Tiquinho, estaria muito acima do teto do Curitiba. Então, os nomes que mais foram citados até o momento. Então, vamos ver se de repente fecha com o Lucero mesmo, volta a esquentar esse negócio, ou se acha um nome que está fora do radar até o momento, mas a posição mais carente do elenco até agora. Então, resumindo o que eu falei, eu acho que ainda precisa de um lateral direito titular, precisa de um zagueiro que venha para brigar pela titularidade, 2 laterais esquerdos, um volante eu esperava, alguém um pouquinho do nível mais alto, mas não vai vir, já tem 3 jogadores para a posição, então por mais que eu esperasse, não conto mais com uma contratação nesse setor. O meio fechou, as 2 pontas acredito que fechou, e eu acho que 2 centroavantes seria interessante. Então na minha conta aqui, 6 nomes ainda pendentes para a gente fechar o elenco para 2026. Então aqui passamos por todos os jogadores, as contratações confirmadas, aquelas que estão muito próximas, e só para deixar registrado também, Coritiba jogou agora há pouco contra o Real de Roraima, fez 9-0. Então o primeiro jogo contra a Ponte foi na Copinha, né, Coritiba e Real Roraima pela Copa São Paulo. 9-0, o primeiro jogo tinha perdido para a Ponte Preta por 4-2, uma atuação muito fraca, muitas falhas individuais. E hoje passou por cima do time adversário. Uma boa atuação, quem faz 9-0 óbvio que tem uma boa atuação, mas também o time adversário muito frágil, assim, até um pouco ingênuo na marcação em alguns momentos, principalmente no primeiro tempo, uma facilidade muito grande do Curitiba de criar situações em bolas paradas, principalmente escanteio, tanto escanteio cobrado direto quanto
jogadas trabalhadas a partir do escanteio. E aí no segundo tempo, quando a goleada começou a se construir, o time adversário se desmotivou completamente e o Coritiba passou por cima. Agora falta a última partida contra o Meia-Noite, que é o time da cidade que está sediando esse grupo. E o Coritiba acho que joga pelo empate para seguir para a próxima fase da Copinha. Então é isso, gente. Passamos por todo o elenco. Vamos ver se aí tem muito jogador para ser anunciado de forma oficial. Lavega, Fernando Sobral. Vamos ver se o Thiago Santos vem mesmo. E como eu falei, precisa de nomes ainda. Vamos aguardar. O Campeonato Brasileiro começa daqui a um pouco mais de 20 dias. Então ainda tem um tempinho para ver se o Coxa fecha essas lacunas que a gente percebe que ainda tem no elenco. Mas é um elenco que, se a gente for comparar algumas semanas atrás, ele começou a tomar uma forma muito mais consolidada. Esperamos que esses reforços venham e a gente possa ter um bom ano. Tendo mais novidades, eu volto por aqui. Valeu!